ontem a Vivi comentou que nós estávamos num treinamento, né? Foi um treinamento bastante produtivo, porque nós falamos de sistema, falamos de parametrização. E quando a gente vai a fundo na entrega da obrigação acessória, na parte operacional, claro que, do ponto de vista legal, a gente sempre tem dúvida, né? Isso é natural, até para entender quais são as regras a serem cumpridas. Mas, quando a gente entra na parte operacional, quando você começa a ler relatório, entender daquele relatório o que deve ou não ser prestado de informação, nós, muitas vezes, nos deparamos ali com algumas questões bem específicas. E aí, ontem, a gente fez esse treinamento com uma turma, foi bastante produtivo, mas já tinha alinhado também com o pessoal que, muito provavelmente, nós teríamos ali algumas mudanças, né? A gente não tinha ideia, sabíamos do pleito da sociedade, dos contadores, em relação à alteração de prazo, alteração de informação, especialmente de cartão de crédito, mas nós não tínhamos ali uma dimensão de como que a Receita Federal ia fazer isso. Sabíamos, né, por conta de algumas informações que sempre eram divulgadas, mas acabou acontecendo hoje essa instrução normativa. Então, eu estou com a missão aqui, né, nesse dia, nessa tarde, de falar para vocês de alguns pontos principais dessa alteração. A instrução normativa 2163, vocês estão vendo aí na tela, 2163 de 2023, ela foi publicada hoje no Diário Oficial da União, e ela faz uma alteração muito significativa na Instrução Normativa 2043 de 2021, que é a norma da REINF. Então, uma pequena pincelada da REINF. Eu sei que a grande maioria de vocês que estão aqui já estão alinhados quanto à questão de prazo, de entrega, da família 4.000, né? Claro que sempre tem aprofundamentos para a gente fazer, isso é natural, mas uma pequena pincelada seria uma nova obrigação acessória, que vem para substituir uma obrigação acessória já bastante antiga, que é a DIRF, e ela vem com uma nova roupa, digamos assim, né? Uma nova forma de apresentação. Nós, até então, entregávamos para a Receita Federal a DIRF anual. Essa DIRF, ela contempla a informação do ano todo, inclusive agora para 2023 a gente continua tendo a obrigação de entregar a DIRF, é o último ano dessa declaração. E nós tínhamos uma certa, não posso dizer conforto, mas um certo alívio, que era de sentar lá em janeiro, fevereiro, pegar todas as informações, fazer as últimas conciliações, olhar o ECAC da Receita Federal, consulta de fonte pagadora, ver quais foram os lucros pagos aos sócios durante o ano, enfim, prestar as informações de acordo com o manual de orientação da DIRF. E nós tínhamos ali um certo fôlego, né? Janeiro, fevereiro, que era para prestar essa informação. E agora, a partir de então, passamos a ter essa obrigação mensal com a primeira competência setembro. E tudo bem, porque não é algo também novo no sentido de a Receita colocou da noite para o dia. Não. A REINF, é um projeto do SPED que já se fala há bastante tempo e que, inclusive, teve uma prorrogação, né? Era para começar em março, e aí nós tivemos uma prorrogação agora para setembro. Mas é aquela velha história. Eu me coloco na posição de vocês, porque eu não canso de dizer, a gente tem os clientes, tem a parte operacional, e só quem vive a parte operacional realmente entende profundamente, né, quais são as dores de um contador. É claro, a gente tem muitos profissionais ali que vivenciam, que ensinam, que dão as suas consultorias, e maravilha, isso é muito bom. Mas a gente que trabalha ali com uma parte operacional, temos um certo diferencial no sentido de entender qual é o caminho operacional para se cumprir uma obrigação, porque muitas vezes esse caminho operacional ele não está muito linkado com a legislação. E aí a gente fica meio perdido. E agora, o que eu faço? Como que eu presto informação? Um exemplo é o caso do lucro. O lucro, eu vim o caminho todo agora pensando, né? Poxa, a questão ainda não foi resolvida. Nós vamos chegar lá. A questão ainda não foi exatamente resolvida. E cuidado, porque cuidado com o que a gente ouve, né, com as nossas reflexões, para não cairmos numa situação de interpretação errônea. E vocês vão entender por que eu estou dizendo isso, tá bom?
Mas a ideia aqui é falar dos principais pontos da alteração. E a Vivi, que está aqui conosco, ela vai abrir para perguntas na medida que forem chegando no chat. E eu também, na medida do possível, vou procurar ajudá-los, né? Volto a dizer, isso é novo para todo mundo, mas nós temos ali um caminho já trilhado e eu procurarei ajudá-los. Bom, essa instrução normativa 2043, que saiu hoje, né, Diário Oficial da União, ela é uma instrução bastante curta, porque, basicamente, ela reitera que a DIRF ela vai ser substituída em relação aos fatos geradores a partir de 1º de janeiro de 2024, e a Receita Federal deixou muito mais claro, né, quais são os eventos que serão substitutíveis da DIRF. Então, o artigo 3º, parágrafo 1º, como vocês estão vendo aí na tela, ele diz que a DIRF, de que trata a Instrução Normativa 1990, será substituída em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2024, por, aí ela cita, os eventos da série 4000 da REINF, que é a questão de retenção, o livro 3 do Regulamento do Imposto de Renda e a Instrução Normativa 459 de 2004. São as principais normas, né? Claro, a gente tem outras normas, como, por exemplo, Instrução Normativa 1234 para empresas de economia mista, empresas públicas, estados, né, que efetuam a retenção na fonte e tem toda uma forma diferente, né, geralmente são as empresas públicas ou que têm participação no capital da União, a maioria do capital da União, ou empresas de economia mista que se utilizam de uma forma de retenção que não é aquela tradicional de PJ para PJ, pessoa jurídica de direito privado, porque ela tem algumas particularidades. Então, quando a gente fala da família 4000, basicamente nós estamos falando do R4010, que é o pagamento para pessoa física, do R4020, que é o pagamento para pessoa jurídica, pagamento ou crédito, né? Nós estamos falando do 4040 e nós estamos falando do R4080, que é o beneficiário não identificado, e o R4080 é autorretenção. Muito bem, então tem que ficar claro para todo mundo que a partir de janeiro do ano que vem, né, nós já tínhamos essa questão na Instrução Normativa 2043 e agora a Receita Federal organizou todo esse processo. Na sequência, ela reitera, olha, o evento S1210 do E-Social e pelos demais eventos por ele referenciados também substituirão as informações da DIRF. Isso já tem acontecido gradativamente, né? Então, hoje nós temos ali imposto de renda da pessoa física, trabalho assalariado, né? Trabalho assalariado com vínculo, sem vínculo, relação de trabalho, nós já temos tudo isso no E-Social, que alimenta a DCTF Web e que é informado para a Receita Federal os débitos. E o E-Social, né, ele tem essa função, ele pega para si tudo que é rendimento do trabalho. E tudo que nós tivermos lançado no rendimento do trabalho não vai para a EFD-REINF. Por exemplo, aluguel. Uma pessoa jurídica tem o grupo de funcionários, paga salário para os funcionários e retém imposto de renda. Ok, esse imposto retido na fonte fica no E-Social. O E-Social alimenta a DCTF Web, que vai gerar os débitos para a empresa recolher. Já o pagamento desta pessoa jurídica para um locador, né, pessoa física, não está no E-Social, porque não é rendimento do trabalho, é rendimento do capital. E aí, isso vai lá para o R4010 da REINF, que é a família 4000. Portanto, ficou bem claro aqui os papéis de cada um, né? Já estava no manual, mas os papéis de cada um, a gente sabe agora que tem essa clareza e que isso substitui a DIRF também. E o outro evento, que é o S2501, específico ali do E-Social. Então, ok. Aqui a gente tem uma alteração até razoável. Na sequência, o que todo mundo esperava, e de fato aconteceu, a Viviane falou que ontem, no treinamento, a gente abriu o sistema, abriu tela, abriu relatório, mostrou lá alguns exemplos de relatório de alguns clientes de cartão de crédito.
E o trabalho seria fenomenal, né? Seria grandioso para que o contador pudesse, em tempo, não só contador, né? Mas eu acho que o contador aqui está tendo um peso bastante grande na entrega dessa obrigação acessória, mas todas as empresas que trabalham com o cartão de crédito, isso é uma coisa extremamente comum, né? Hoje, elas teriam uma obrigação aí de informar para a Receita Federal. Não que elas não informavam antes, ok? É o que a gente falou ontem, revisão de processo. Parece que agora todo mundo está descobrindo que tem informação de cartão de crédito na DIRF. Não, não é agora. Isso sempre existiu. É só pegar a Instrução Normativa 1990, que lá está bem claro que nos casos de autorretenção, e tem uma Instrução Normativa da Receita Federal, que é 153 de 87, nesses casos de autorretenção, nós lançávamos, na qualidade de tomador de serviço na DIRF, o valor pago para a operadora de cartão de crédito e, consequentemente, para os emissores, desde que esses emissores também estivessem dentro do contrato. Então, perceba, de novo, não é um processo novo, é um processo que agora, pelo fato de passar a ser mensal, traz para a gente uma carga de trabalho extremamente grande e surreal, né? Praticamente impossível para alguns segmentos de cumprir. Eu vou explicar para vocês, para quem não tem familiaridade com o assunto, e para que todo mundo fique bem alinhado, eu vou explicar o caso. Como é que funciona a operadora de cartão de crédito? Imagine que você é o contador de uma empresa comercial, um comércio, e ele vende produtos. Então, ele vende um produto a R$100. Na hora que ele vai, o cliente chega lá para comprar esse produto, o cliente paga o cartão de crédito, com o cartão. Muito bem, o cliente pagou R$100 no cartão. Só que a operadora de cartão, né? Então, vamos pegar lá uma Cielo, uma Rede, enfim. A operadora de cartão, ela ganha uma comissão. Vamos arredondar aqui o valor, né? Eu sei que os valores, eles são... Depende do contrato, o percentual depende do contrato, mas para a continha ficar fácil, eu vou arredondar. Imagine que o cliente foi na loja, comprou um produto por R$100 e passou o cartão de crédito. Na hora que a empresa que vendeu o produto vai receber, ela recebe, vamos arredondar, hipoteticamente 95. 5 fica com a operadora. Esse 5 que fica com a operadora, a Instrução Normativa de 1987, a Instrução Normativa 153, a gente pode ver aqui na tela a norma, né? Então, está ali, ó, IN 153 de 87. O que ela traz? Ela traz que todos esses valores, eles são tratados como autorretenção. E a operadora de cartão fornece um relatório, né? Fornece um relatório mensal, mas, para efeito de informação na DIRF dessa empresa comercial, dessa loja, a informação ela vai anual. Até então, ela ia anual na DIRF. A loja informa para a Receita Federal via DIRF que pagou uma comissão de R$5, no código 8045 de DARF. Mas a loja não faz o recolhimento de 1,5% sobre esses R$5. Quem faz é a própria operadora. E a própria operadora vai lá e informa para a Receita Federal que teve essa comissão e que essa comissão ficou sujeita a uma autorretenção. Muito bem, desculpe. E aí, qual é a problemática, né? Deixa eu fechar aqui. Qual é a problemática? Problemática é, a informação passou a ser mensal. E aí criou-se, né, uma verdadeira estrutura nas empresas, principalmente os prestadores de serviços, as empresas de contabilidade, de ter essas informações em tempo para prestar para a Receita Federal, na qualidade de tomadora do serviço. Então, eu, loja, na qualidade de tomadora do serviço dessa operadora, paguei R$5 para ela na forma de comissão, e nós teríamos que lançar isso no 40/20, seguindo o mesmo racional da DIRF. Ou seja, o processo que a gente fazia anual agora passou a ser mensal. E aí foi um pleito muito grande, né? Porque quando a gente vai para o lado prático da coisa, eu costumo brincar, né? O lado negro da força, quando a gente vai para esse lado, que é o lado de sentar lá, pegar relatório, compilar informação, levar para o seu sistema, porque, afinal de contas, você não tem isso tudo. Cada operadora tem um layout, cada operadora tem um relatório. E aí,
perceba que na hora da gente poder levar isso tudo para a parte operacional, o trabalho é muito grande. Então, o pleito foi: tire isso da frente das lojas, das empresas comerciais que trabalham com cartão de crédito. Eu falo loja, né, mas pode ser qualquer segmento, porque, na maioria das vezes, o maior impacto de volume é no varejo, ok? Então, o parágrafo 3º, olha lá, o parágrafo 3º ele trouxe que a pessoa jurídica que receber de outras pessoas jurídicas a importância a título de comissões e corretagens relacionadas na Instrução Normativa 153 de 87, fica obrigada, a partir de 1º de janeiro de 24, a prestar as informações de rendimento e retenção tributária por meio do evento 4080. Aqui, nós estamos conversando com as operadoras de cartão. As operadoras de cartão, por exemplo, não só operadora, porque quando você abre a Instrução Normativa 153 de 87, não tem só operadora. Tem agência de propaganda e publicidade, tem as corretoras de títulos e valores mobiliários, né? A gente tem um grupo de atividades que fazem autorretenção. Então, este grupo que faz a autorretenção do seu rendimento vai informar sim para a Receita Federal, e aí fazendo alusão ao que eu expliquei, que é a operadora de cartão, mas poderia ser uma agência de propaganda e publicidade. Ela vai continuar com a obrigação de prestar essa informação mensalmente para a Receita no registro R4080, só que a partir de janeiro. E aí a Receita Federal deu um fôlego para elas. Ela continua na DIRF a partir de 23, no ano de 23. Essas informações do 4080, que a princípio ficariam na REINF a partir de setembro, vão ficar só na DIRF, né? Então, imagine que você tem um cliente que é agência de propaganda e publicidade. O que ele vai fazer? Ele vai continuar informando a autorretenção na DIRF, normal, no código 8045, com a retenção de um e-mail. A operadora de cartão de crédito vai fazer a mesma coisa. Ela vai na DIRF colocar o ano todo. Então, aqui no parágrafo 3º, a gente conversa com as operadoras de cartão, as agências de propaganda e publicidade. Elas vão sim informar mensalmente, mas só a partir de janeiro. Ponto. Agora, vamos para o parágrafo 4º, que é o que interessa a grande massa, né? Olha lá, parágrafo 4º. A pessoa jurídica que tenha pagado a outras pessoas jurídicas a importância que se refere ao parágrafo 3º, que é propaganda e publicidade, que mais? Comissões e corretagens, as sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, né? Então, imagine agora que nós estamos conversando com a loja, o comércio varejista, que aceita o cartão de crédito do seu cliente. Legal. Então, o parágrafo 4º diz lá que a pessoa jurídica que pagou a comissão, então a loja pagou a comissão para a operadora, ela fica dispensada de prestar essas informações para a Receita Federal. Ufa! Não tem que prestar essa informação no 4020 mais. Vai a norma, lembrando, a norma da DIRF ainda existe, Instrução Normativa 1980. Se a gente for pegar a Instrução Normativa 1980, lá dentro tem essa informação, de prestar essa informação ainda referente ao ano de 2023, né? Afinal de contas, na hora que a gente for prestar a declaração, a DIRF anual, qual é a base legal? A base legal é a IN 1990. Então, se a Receita Federal também alterar 1990, aí ela vai tirar da DIRF também. Ela vai tirar da DIRF. Por enquanto, ela não alterou a 1990. Pode ser que ela altere, né? Mas a leitura que eu faço hoje é que a operadora de cartão de crédito, ela vai continuar entregando essas informações a partir na DIRF normalmente e mensalmente por meio da REINF só a partir de janeiro. Já o outro lado, que é quem paga para a operadora de cartão a comissão, está dispensado de apresentar essas informações para a Receita Federal. Lembrando que nós estamos dentro da norma da FD-REINF. A norma trata de FD-REINF. Ele está dizendo, olha, a pessoa jurídica que pagou comissão em corretagem para outra pessoa jurídica fica dispensada de prestar essas informações para a Receita Federal. Maravilha.
Então, aqui eu poderia estender para a DIRF? Até seria um caminho razoável, mas para isso a Instrução Normativa 1990 tem que ser alterada também, tá bom? Mas a gente já tem aquele fôlego, ó, não vou mais prestar essa informação no R4020 quando eu pago operadora de cartão de crédito, quando eu pago aqueles R$ 5 de comissão. Não tenho mais que prestar essa informação. Fica só para a operadora prestar no R4080. Muito bem, e aí... Lembrando, né, o nosso papo hoje ele é um papo, digamos, mais explicativo, né? Eu estou fazendo aqui a mediação dessas alterações para vocês e depois a gente vai querer entender quais são as principais dúvidas e eu vou tentar ajudá-los. Legal, aí a gente vai para o artigo 5º, né? Eu estou abrindo aqui a norma. Artigo 5º. O sujeito passivo que optaram pela utilização do e-social, nos termos da resolução do comitê diretivo, né, do e-social, ainda que imunes e isentos, devem apresentar FD-RINF em conformidade com o disposto no inciso 1 do caput, que é também algo vinculado ao e-social. Aqui a gente não vai abrir muito essa questão relativa ao e-social, porque a ideia hoje é passar sobre as principais alterações da REINF, né? Mas aquilo que se referir especificamente ao e-social, vocês precisam aprofundar nessa temática. Mas o parágrafo 2º, ele faz um outro alinhamento importante, que é referente ao sujeito passivo, que, nos termos do parágrafo 3º do artigo 2º da resolução do Comitê Diretivo do E-Social, Resolução 2 de 2016, ainda que na qualidade de imunizento, ele precisa apresentar a REINF. Então, é um alinhamento que a Receita fez. Vamos agora para o artigo 6º, aliás. Vamos agora para o artigo 6º. Artigo 6º. O que a dona Receita fez aqui? Carinhosamente chamando a dona Receita, né? Porque a gente sabe que tem colegas que brincam, dona Receita, dona Receita. Então, carinhosamente, o que a Receita Federal fez aqui? Que o prazo, a que se refere o caput, ou seja, o prazo de entrega, que era dia 15, será postergado para o primeiro dia útil subsequente ao dia 15, quando este cair em dia não útil para fins fiscais. É o caso nosso agora de outubro. Dia 15 não é útil, e ele vai para o dia subsequente. Então, nós teremos até segunda-feira, dia 16, para apresentar a primeira FD-RINF. Este prazo ficou alinhado com a DCTF-Web. E já que nós estamos puxando o fiozinho da DCTF-Web, eu faço um alerta importante a todos aqui. Nós temos aí conhecimento, né, e eu vou falar para vocês do ponto de vista operacional e prático, de que quem já entregou o e-social, quem já entregou FD-RINF na série 2000, quem já entregou DCTF-Web, ou seja, pensa só no processo que você já vinha fazendo aí normalmente, que é o pessoal do RH, do DP fechando a folha, né? Depois aquela parte da retenção previdenciária no R2000, e aí a gente vai lá, coloca as informações da retenção de mão de obra, dos 11%, enfim, toda a família 2000 da REINF. Depois a gente vai lá, entregou e-social, entregou REINF, vai gerar a DCTF-Web, para poder gerar os débitos e mandar para o cliente, ou, no caso, a tua empresa, gerar os débitos para recolher. Legal, então, esse é um processo que a gente já tem feito já há um tempo, né? Só que, agora, nós temos uma nova família, uma nova série, que é a R4000. E aí, se você apresenta a R4000 depois de ter fechado a DCTF-Web, o que está acontecendo bastante na prática é assim... EFD-REINF, a parte previdenciária ficou com o departamento pessoal. E social é do departamento pessoal. Mas a REINF do fiscal, né? Então, como são duas informações diferentes, apesar de que, em alguns casos, elas são, né, correlatas, mas, geralmente, a gente deixa lá para o departamento fiscal entregar a FD-REINF da família 4000.
E isso é perfeitamente possível porque são registros diferentes, são famílias diferentes, é um modo assíncrono, e dá para a gente poder fazer entrega da família 2000, fechar, encerrar os eventos da família 2000 e depois encerrar os eventos da família 4000. Maravilha. Então, agora, quem fez todo esse processo de e-social, EFD da família 2000, DCTF Web, e vai entregar REINF, a DCTF Web volta ao status de andamento, em andamento. Então, cuidado, porque quando você entregar a família 4000, volta lá no ECAC e vê a situação da sua DCTF Web, porque muito provavelmente ela vai ficar em andamento. Eu já tive relatos e casos assim, tá bom? Muito bem, então, temos mais um fôlego aí. Agora, o dia útil, ele quando cai em dia não útil, ele não antecipa, ele postecipa, ok? É bom? É, mas eu tenho lá as minhas críticas, né? Poxa, um diazinho só, mas enfim, melhor um do que nada. Agora, vamos para o último parágrafo, e que é um parágrafo que eu digo para vocês assim, que nos faz refletir muito. Eu ficaria muito tempo aqui falando com vocês, mas obviamente que a ideia não é essa. E eu vou colocar aqui na mesa para vocês e para depois o pessoal que for assistir esse evento. Eu vou fazer algumas provocações e eu gostaria muito que todos refletissem sobre isso, porque, na minha opinião, né, nós tivemos sim um fôlego para poder informar o lucro para a Receita Federal na REINF. Já é sabido que essa informação vai ficar na REINF e não tem como ser diferente. Mas muito cuidado com o que a gente escuta por aí, né? Cuidado com as informações para elas não ficarem desencontradas. E é por isso que eu vou propor algumas reflexões. Já até fiz um alinhamento aqui com a Viviane antes do nosso papo. Falei, olha, Vivi, eu tenho entendimento dessa questão do parágrafo 3º, que apesar de dar um fôlego para a gente, não está resolvendo muita coisa. E eu estou vendo que muita gente está falando de uma forma en passant, e eu acho legal a gente trazer essa provocação para as pessoas refletirem sobre essa alteração, inclusive para a dona Receita refletir sobre essa operação de lucro na REINF, e explicar no manual, porque o manual vai ter que ser alterado, o manual do usuário, trazer com muita clareza o que ela quis dizer com o parágrafo 3º, ok? Então, a gente já começa falando de uma coisa muito importante. E aí vocês vão entender o porquê que eu vou começar por esse ponto. Não vamos falar de REINF agora, vamos falar de DIRF. Como que é a informação do lucro na DIRF? Vamos refletir? Como você informa o lucro na DIRF? Olha lá. O manual da DIRF, que não é nada novo, a Instrução Normativa da Receita Federal 1990, que também não é nova, traz que os lucros pagos devem ser informados na DIRF. Ponto. Existe uma COSIT já, inclusive aí até de 2019, da Receita Federal, reiterando que na DIRF entra o lucro pago. E por que será que na DIRF entra o lucro pago? Porque é a disponibilidade financeira que faz com que a pessoa física tenha um acréscimo patrimonial. Não se esqueça disso. É com o lucro que o sócio recebeu que ele vai poder viajar, gastar, comprar imóvel, comprar casa, aumentar o seu patrimônio, assim como nós, na pessoa física, quando a gente recebe o nosso salário. Eu não recebi o salário. Como que eu posso ter um acréscimo patrimonial se eu não tenho renda? Fazendo dívida, ok? Agora, na pessoa física do sócio, como que a gente informa o lucro para ele na DIRF? Façam inicialmente essa reflexão. Nós informamos o lucro para ele na DIRF, o lucro pago. A Receita Federal já se manifestou, inclusive por meio de COSIT, que o que vai na DIRF é o lucro pago, não é o creditado, não é o gerado, não é o apurado. E por que não é o gerado, não é o apurado? Porque muitas vezes o lucro apurado eu não vou distribuir, né? Ele vai ficar lá em reserva.
Esse lucro, ele pode ser gerado, muitas vezes, dependendo do caso, ele nem pode ser distribuído, como é o caso de empresas que trabalham com subvenção para investimento, que tem uma reserva específica desse lucro, obrigatoriamente, né, que não pode distribuir. Então, eu daria aqui para vocês uma tarde de exemplos ou de justificativas dos motivos pelo qual, na DIRF, a gente informa o lucro pago. É o pago, né? É o que ele recebeu. Já tem COSIT para isso, é o que ele recebeu. Maravilha. O que nós vamos fazer na DIRF em fevereiro? Informar para a Receita Federal o lucro pago em 2023. Então, você vai lá no beneficiário, na DIRF, coloca o código 0561, coloca o CPF do sócio, ok? Na proporção lá da participação dos sócios, né? E na forma como esse lucro é distribuído, porque muitas vezes ele é desproporcional ao capital, tem uma série de situações lá de lucro. E aí a gente informa para a Receita Federal na DIRF, no código 0561, sem imposto de renda, por conta do artigo 10 da Lei 9.249 de 95, né, que o lucro é isento, gerado nos moldes ali da pessoa jurídica, que apura pelo lucro real, presumido, enfim, arbitrado, e esse lucro é isento. E para empresas do Simples, a mesma coisa. Você vai informar o que o sócio recebeu de lucro no ano. Ponto. E aí vem a Receita Federal, né? Não altera a norma da DIRF, a gente continua com a norma da DIRF, que é o ano de 2023 informar o lucro pago para o sócio na DIRF. Ponto. Por que eu estou batendo nessa tecla? Vocês vão entender. Agora, vamos lá para o parágrafo 3º. Vamos lá. Parágrafo 3º diz lá: o prazo para apresentação das informações de rendimento relativo a lucros e dividendos, quando isentos de retenção de imposto incidente sobre a renda, fica prorrogado para até o dia 15 do segundo mês subsequente ao trimestre correspondente, observado o parágrafo 2º, que é, cuidado com aquele negócio do dia útil, né? Então, o parágrafo 3º, ele está dizendo assim, olha, o lucro de um trimestre, né? E o que é um trimestre para fins fiscais? A gente tem um ano com 12 meses e 4 trimestres para fins fiscais. Primeiro, segundo, terceiro e quarto, ok? Então, o lucro relativo a qualquer daquele trimestre, correspondente a qualquer daquele trimestre, você vai informar para a Receita Federal no R4010, no caso de pagamento para pessoa física, até o dia 15 do segundo mês subsequente ao trimestre correspondente àquele lucro. E aí, cuidado, porque algumas pessoas estão dizendo assim, mas é o lucro apurado no trimestre. Não, não é o lucro apurado no trimestre. Se for o lucro apurado no trimestre, a Receita está mudando o conceito da DIRF. E, na minha opinião, não é. É o lucro pago no trimestre. Portanto, vamos fazer um exercício rapidinho aqui, ó, considerando o parágrafo 3º. Vamos pegar o terceiro trimestre. Qual é o terceiro trimestre? Mês 7, 8 e 9. O lucro pago nesse trimestre do mês 7, 8 e 9, né? Então, lá dentro a gente tem um trimestre fechado. E, muito provavelmente, o sócio recebeu lucro ali dentro. Porque o sócio, qual é a intenção do sócio, né? Retorno de investimento. E, além do retorno de investimento, o fruto daquele investimento, que é o lucro. Portanto, no terceiro trimestre, que é o mês 7, 8 e 9, o lucro que foi pago para aquele sócio naquele trimestre vai ser informado até o dia 15 do segundo mês subsequente. Qual é o segundo mês subsequente ao fechamento de setembro? Outubro é o primeiro mês, novembro é o segundo. Portanto, até o dia 15 de novembro, me perdoem se não for dia útil, eu não vi ainda, mas vamos pegar lá o dia 15 como útil. No dia 15 de novembro, nós vamos informar para a Receita Federal, na FD-RENF de outubro, o registro R4010, com as informações do lucro do terceiro trimestre. Essa é a minha leitura, essa é a leitura que eu proponho para vocês. E, claro, tem opiniões diferentes? Tem, né? A gente sabe que tem. E, naturalmente, tem opiniões diferentes, porque a norma, não vou fazer as críticas que eu gostaria, né, para não, enfim,
comprometer aqui algumas questões, mas a norma foi feita de uma forma, na minha opinião, não com não clareza, né? Me parece que o lucro corresponde... Mas que lucro? Que lucro é esse correspondente? É o lucro pago? É o creditado? Não! Na regra da DIRF, é o lucro pago. Então, o que você pagou no terceiro trimestre de lucro? Você vai informar na FD-RINF de outubro, que vence no dia 15 de novembro. Essa é a minha leitura. Portanto, cuidado com essa questão de lucro, né? E aí, eu proponho para vocês uma reflexão sobre esse tema, porque quando o parágrafo 3º, de novo, vamos fazer a leitura dele. Ele diz lá, o prazo para apresentação das informações de rendimentos relativos a lucros e dividendos, quando isentos de retenção de imposto sobre a renda, fica prorrogado para até o dia 15 do segundo mês subsequente ao trimestre correspondente. Correspondente do quê? Correspondente do lucro pago, não do gerado. Por quê? Percebam, vocês são contadores, a grande maioria que está aqui comigo, vocês vão entender o que eu vou falar, né? E quem não é contador, observe para poder ter esse entendimento. O lucro gerado no trimestre, ele não necessariamente vai ser pago naquele trimestre, ou eu posso ter um lucro naquele trimestre pago que nem seja daquele trimestre anterior. Pode ser um lucro acumulado de 2022, perceba? Então, aqui, na minha opinião, né, a gente discutiu bastante isso, eu, Viviane, mas, claro, aqui a gente está colocando na mesa para vocês refletirem também, até para vocês entenderem se faz sentido essa correlação de lucro de FD-RINF com o que a gente já informa na DIRF. Para mim, faz todo sentido, porque eu não olho só a regra da DIRF, eu olho também a regra do imposto de renda da pessoa física. O imposto de renda da pessoa física é regime de caixa, por quê? Porque é naquele momento que você tem a disponibilidade financeira, né, econômica, jurídica e financeira, naquele momento que você, de fato, vai poder comprar um bem, aquilo que faz com que você tenha acréscimo patrimonial. E com o lucro não é diferente, porque o lucro acaba sendo uma remuneração do sócio. A diferença é que é uma remuneração isenta de imposto e, obviamente, gerado de acordo com os critérios contábeis. Portanto, quando a gente fala de lucro, prestem atenção, que lucro? Lucro acumulado de 2022 que você pagou no trimestre? Sim. O lucro acumulado do segundo trimestre que você pagou no terceiro? Sim. O lucro de outros anos anteriores que estava lá como acumulado que você acabou pagando no terceiro trimestre de 2023? Sim. Então, eu entendo que é o lucro pago no trimestre, ok? E faz todo sentido se a gente for olhar a informação da DIRF. Muito bem, então, eu acho que agora eu consegui passar para vocês, né, assim, a ideia foi trocar uma ideia, fazer a leitura da instrução normativa, olhar os pontos principais, né? Aqui a gente não vai esgotar o assunto, muito pelo contrário, a gente está propondo discussões para que nós, da classe contábil, e vocês, departamento fiscal, contábil, RH, empresas de consultoria, empresas de treinamento, que possam ter elementos para elevar o nível dessa discussão. Porque é muito simples a gente olhar a norma e replicar um prazo. Ok, mas como é que a gente aplica isso no operacional? De que lucro a gente está falando? Qual é a correlação de lucro com a DIRF? Né? Então, fica aí para vocês refletirem sobre esse tema.